é taco a tacozinho. Taco a taco, tem que disputar taco a taco. O que eu quis dizer é o seguinte, aí continuam ali os dois agora na beirada. Eu entendi o que ele falou. Contra o Curitiba em casa, se não ganha aquele jogo ali, é muito mais difícil ele ganhar do Cruzeiro fora de casa do que do Curitiba em casa. E ele segurar o emprego também, né, Zinho? O planejamento e segurar dele. O emprego também, né? Porque se perder do Curitiba em casa, a coisa mal. Agora O investidor do Curitiba tá segurando emprego de mais gente, não? Eu acho que vai. Que Talvez o apareceu São na Paulo tela. também. Não, a tendência é que a gente já falava isso por causa das contratações nessa janela. A tendência é que o campeonato, que já está muito bom, se torne ainda melhor e mais competitivo. Olha o Vasco se reforçando e tantos outros se reforçando. O próprio Curitiba está trazendo centroavante, ainda vai melhorar. Agora esse Flamengo aí continua igualzinho. Ou seja, muito irregular. Igual a mim? É, igualzinho. Não tá bonito igual você não, Tetra. Não, igual você não, Zinho. Não é igualzinho, não. Se fosse igualzinho, era um time... Obrigado, desculpa. Eu tomei um susto. Esteja abençoado, sim. Não, mas esteja abençoado, né? Porque ia tomar o terceiro gol. Eu acho que o jogador do Curitiba ficou com medo de bater a cabeça na trave e não enfiou a cabeça. A gente vai ver quando tiver 2-2, ele não vai com tudo porque ele dá uma parada assim, tá muito perto da trave. E aí vai lá o Gerson. E a desviada no primeiro pau também do companheiro, né? Pois é, então, enfim. Eu tô achando que tá abençoado pelo talento individual. Mas tá só por isso. difícil de ver um coletivo, só por isso, um funcionamento. Isso aí não foi pênalti, não, né? Porque tava caindo, o braço tava na direção da bola e bateu na bola, né? Ela não tinha direção do gol. Eu tô meio equivocado aqui, mas tudo bem. Não, por mais que o Sampaoli explique as coisas nas entrevistas, que o time não entendeu isso, não entendeu aquilo, a verdade é que a grande maioria, não tem como falar todo mundo, mas que torce o Flamengo, não está aprovando até aqui o trabalho dele, enfim, não viu um Flamengo jogando de forma que se esperava, ou que seria diferente ou não seria. Tem uma justificativa para ele, para não dizer desculpa, talvez. Ele quer fazer que o time jogue de um jeito que parece que os caras não querem jogar daquele jeito. Porque eles têm muito talento. Ó, foi essa bola que o outro... aí o outro não chegou aí, Mauro. Exatamente. E aí vai o Gerson e acerta esse... Olha o pombo que acertou. Aí, ó. O Mauro, tem uma frase sua que é espetacular. Conte. Ganhou com mais sorte do que com juízo. Porque é o seguinte, o time do Flamengo continua jogando no barata voa. Aí, vai lá, se o abraça, Gerson tá tudo bem. É um exemplo disso. Ontem o Gerson correu para todo mundo, correu para todo ele jogou canto. bem. Quem? O Gerson. O Gerson correu para todo mundo, tem gente correu que não gosta muito desse jogador, não, peraí. Olha, eu tô sei voltando de férias, você da tacadazinho, você me defenda, porque estão dizendo aqui que eu não gosto do Gerson. Eu vou explicar de novo, que é para ficar claro. Eu não gosto quando o Sampaoli pede ao Gerson para cair para a esquerda. Ponto esquerda. Exatamente. Aí eu acho que não tem necessidade. Mas não tem como tirar o Bruno Henrique. Tô contigo, comandante. Não tem como, vocês vão me desculpar, mas eu sei que a torcida fala, por que não põe o Cebolinha? Não tem como tirar o Bruno Henrique. Não tem. Não tem como tirar. O Bruno Henrique resolve praticamente os jogos pro Flamengo, então não tem como tirar o Bruno. Fala aí, o torcedor do Flamengo, tem como tirar o Bruno Henrique? De jeito nenhum. Então, agora, eu só não entendo... E o Gerson também. O Gerson não foi bom só porque estava pela esquerda, não estava. Você vai ver quantas vezes ele foi na área. Depois você der uma olhada nos números, o Gerson foi muito bem num time que está todo, não vou dizer bagunçado, que é muito forte. Joga no Mas o Arrascaeta também não fez um jogo ruim. É porque o Pascoal tem um ponto que é assim, parece que corre mais do que o necessário, né, Pascoal? Corre mais do que precisa. O time do Flamengo corre mais do que precisa. Não precisa correr tanto. O time do Flamengo tem muito mais bola, muito mais qualidade do que propriamente ficar correndo atrás do... Jogou contra o Curitiba... E o Curitiba teve a pique de fazer o terceiro gol. Dele, Curitiba, sair com a vitória. Um jogo muito estranho, muito... Sabe, o futebol do Flamengo não tem... O Flamengo trocou nessa temporada um treinador que foi campeão, que não teve brilho, segundo a diretoria, para dois treinadores, três, nem mais lembro como são dois, né? Dois que ainda não deram nenhum brilho pro time do Flamengo. Nenhum brilho. O Flamengo não teve nenhum brilho com esses dois treinadores. O Flamengo ganha na qualidade individual, ganha porque tem um elenco fabuloso, ganha porque os jogadores são espetaculares. Que não deixa o melhor de ser um mérito, né? Você teve dinheiro, você comprou o baita elenco, ok, parabéns para você. Mas jogadores e técnicos precisam repartir algumas responsabilidades
no que diz respeito a continuar sofrendo gol, etc. Porque não pode um jogo como esse, o torcedor do Curitiba estar mais frustrado do que o do Flamengo, que ganhou, que não gostou. O do Flamengo ganhou, legal, mas não gostou. Agora imagina a frustração do Curitiba, lá embaixo da tabela, em casa, com as chances que teve, com o jogo que fez. Os caras devem estar, frustrados demais. E não é para ser assim quando se tem pela frente um Flamengo. Você fala, você tem que... não, o Flamengo hoje vai ser difícil. Não, se a gente perder de pouco, tá ótimo e tal. Quando você vê o jogo, você fala, puxa, dá para ganhar. Porque eu acho que tem uma questão aí que você olha o jogo, né? O Mauro toca num ponto que é muito sensível. O primeiro tempo o Flamengo produz, mas não consegue concluir em gol. O segundo tempo parece que volta apagado. Tem uns minutos ali no começo do segundo tempo que só dá Curitiba. Então, assim, por onde passa? O que explica? O Mauro... Aquela falha do zagueiro no gol do Curitiba logo com zero de jogo. Né? O Fabrício falhou. O Fabrício Bruno falha? O Fabrício falhou. Pra mim é bom zagueiro, mas falhou ali. E aí, Zinho, eu fico pensando assim, é só a qualidade individual? Porque, por exemplo, o Gerson fez um gol muito bonito. Mas você acha que ele fez uma boa partida, por exemplo, ontem? Não, assim, razoável. Não achei que ele também foi esse fenômeno todo, não. Nenhum jogador, né? Ninguém, assim, Bruno Henrique no primeiro tempo, sim. Pra mim foi o melhor jogador do Flamengo, o Bruno Henrique. Principalmente pelo primeiro tempo. Como eu acho que o primeiro tempo do Flamengo foi bom. Tanto é que vira o jogo. Ele toma o gol, né, de pênalti na infração cometida pelo Felipe Luiz, mas até aquele momento o Flamengo ainda tinha um jogo mais controlado, tinha mais a posse de bola, tinha uma imposição dentro de campo melhor do que a do Curitiba. O Curitiba até jogando mais nos contra-ataques, né, uma transição, competindo muito, marcando muito. Mas eu achei que o primeiro tempo foi bom do Flamengo, foi bom pela formatação tática que o São Paulo deu. Uma linha de 4, Pulgar de primeiro volante, o Vitor Hugo mais pela direita, o Gerson... Não achei o Gerson aberto pela esquerda. Em alguns momentos ele ia, mas eu acho que até tira o Bruno, o Gerson começa a ocupar mais aquele espaço, né? Tira o Bruno não, desculpa. Me agrada o que eu vi no primeiro tempo, ele tira o Gabriel e coloca o Luiz Araújo, não é isso? Aí o Bruno centraliza e o Gerson abre. Isso. Mas aí vai a questão. Por isso que o meu raciocínio vem do primeiro tempo para chegar nesse segundo tempo, porque aí passa pelo treinador. O que ele faz no primeiro tempo, que é o que eu defendo no programa há muito tempo, é o Flamengo jogar no losango, com um volante, 2 meias, um pela direita, um pela esquerda. Eu falo do Everton Ribeiro, ele começou com o Vitor Hugo, a opção dele, na primeira ali de volante. Hoje o dele, que ele gosta, parece que é mais o Pulgar, que está até jogando bem com ele, mas pode ser o Ala, pode ser o Thiago Maia, qualquer um deles. O Gerson mais ali como um meia pelo lado esquerdo, recompondo ali, fazendo essa linha de 3 defensiva, de 3 jogadores, primeiro, segundo volante ali, com o Arrascaeta na ponta desse losango, chegando nos 2 atacantes. Eu vi o Bruno Henrique até hora pela esquerda e hora sendo uma dupla de ataque com o Gabigol. Vi o Flamengo até fluindo, conseguindo jogar. Chega no segundo tempo, toma um gol logo de início, parece que, aí eu concordo com ele, com o Sampaoli, que ele falou, animicamente, parece que o time sente, né? Toma um susto com o empate e não produz. Ele falou de desgaste, falou de essa falta de assimilar, tomou o gol, mas manter o seu nível, mas aceita essa pressão do adversário. Foi assim em vários jogos do Flamengo, no comando do Sampaoli. Ele tem razão quando ele fala isso. O time realmente sente, e visivelmente foi contra o Olímpia, mas aí ele começa a mexer no time, e aí eu acho que hoje me parece o seguinte, que o Gabigol disputa a posição com o Luiz Araújo, né? Porque 2 jogos consecutivos ele tira o Gabigol para botar o Luiz Araújo, não é o Pedro. Aí passa uns 10 minutos, ele tira o Bruno Henrique e bota o Pedro. Eu acho que essa movimentação não ajuda. O time não melhora, cai até, eu acho que tecnicamente produz menos. Ele desfigura taticamente aquilo que ele fez no primeiro tempo. Acho que essa variação dele cai naquilo que ele está dizendo. É ele que está falando na coletiva. Os jogadores não estão entendendo o meu modelo, ainda não se adaptaram ao meu modelo. Outra coisa que eu discordo. Se esse time, se esse elenco tem uma forma de jogo e que é campeão, que está sempre disputando título, eu acho que ele tinha que partir dessa formatação e ir aos poucos colocando
um plano B, uma variação. Coisa que ele não faz. Vejo essa relação com os jogadores ainda difícil, porque se não há um entendimento é porque o dia a dia da conversa, da explanação dele, os jogadores não estão entendendo ou não estão cumprindo. Ou uma ou outra. Estão comemorando agora ali, ele foi lá, abraçou o Gerson. Legal, isso é muito bom. É legal ter um ambiente bom para trabalhar. Mas acho que o que ele está passando, como ele está passando, não está encaixando. E o Flamengo oscila. O Flamengo não tem ainda um time que a gente confia, esse time agora vai ter uma sequência. Ele tem que arrumar isso, porque o Brasileirão, Dani, 13 pontos atrás do Botafogo, vai ter que jogar muito mais do que está jogando e torcer para o Botafogo jogar muito menos do que está jogando também. Isso, e é uma combinação difícil, vamos dizer, né? Tem uma rodada, mais 2 rodadas tem Flamengo e Botafogo no Newton Santos. É um jogo, vamos ver, mas é o Flamengo já pensando também na Copa do Brasil. A competição para o Flamengo, viável, palpável, é a Copa do Brasil. Mas ele precisa melhorar, precisa arrumar esse time. Vai ter 2 jogos e 21 dias até a primeira final, a ida da Copa do Brasil. A gente já viu isso antes. Eu quero só mostrar o número do Gerson aqui, porque você tinha colocado que ele jogou bem, o Zinho falou que foi razoável. Ele fez um gol bonito. Vamos dar uma olhada nesses números, então, para a gente entender a participação do Gerson e falar das alterações do Jorge Sampaoli. Gerson na partida. Olha aí, os números corroboram com o que disse o presidente Mauro Naves aqui. Ele foi o primeiro em vários quesitos, né? Ações no ataque, passes no ataque, o segundo em desarme, terceiro em bolas recuperadas, ou seja, o Pascoal também falou que ele correu o campo como um todo, participando ativamente 48 ações no ataque, da defesa do Flamengo neste jogo e marcou um gol importante para o Rubro. Queria saber que ações são essas. Roda a vinheta pra gente debater. Qual vai nessa aí de falar dessas ações no ataque e me dizer também sobre as mudanças? Me fala o que você achou do que o Sampaoli faz durante o jogo. Ele está repetindo as modificações muito mais para que os jogadores entendam o que ele está pedindo, mas quando ele tira o Gabigol e coloca o Gabigol, não jogou bem não, hein? Gabigol não jogou bem não. Fazer gol é uma coisa, bater o pênalti, legal, mas jogar bem é diferente. Jogar bem é outra coisa. Tem certeza disso? Muito obrigado, isso me ajuda muito. Passes, 48 ações no ataque, no né? ataque, quando a bola, o jogador recebe a bola depois da linha do meio campo e dá o passe para frente. Ele é muito bom nisso, de pegar a bola e fazer o time jogar. Né? O Gerson é um jogador que tem muita qualidade técnica, né? Sim. E tem muitas possibilidades. Né? Eu acho que o time do Flamengo está jogando abaixo do que pode jogar. Está rendendo muito abaixo do que pode render. Joga num padrão de jogo muito abaixo do que poderia ser. Joga num ritmo de jogo muito abaixo do que poderia jogar. Joga numa pegada muito abaixo do que poderia ser. Porque se o Flamengo tivesse tudo isso que eu falei, mais do que os outros, ele sobrava no Campeonato Brasileiro. Ele está brigando, ia estar lá em cima brigando ponto a ponto com o Botafogo. Mas não está acontecendo bem assim. Né? Mas Pascoal ganhou do Coritiba. Ganhou. O que fica na memória do torcedor é a vitória. Mas você tem que entender a composição para chegar à vitória. Como é que esse trabalho é feito? E o Coritiba está fazendo um trabalho insano para tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro. E o Coxa está se recusando a perder. Eu estou gostando bastante do que vejo de iniciativa, pelo menos, do time do Coritiba. Agora o São Paulo vai ter um privilégio, Pascoal, Danizinho, que não queria ter. Que é ficar com 2 jogos em 21 dias, porque ele não queria estar fora da Libertadores, evidentemente. Mas é um bom tempo para chegar e conversar. Vem cá, nós vamos jogar assim o assado, né? Treinar, né? Então, vamos treinar, né? Então, mas a primeira é conversar o seguinte, vocês vão jogar do jeito que eu quero ou do jeito que vocês querem? Se os caras falam do jeito que a gente quer, tá bom, então vou me adaptar a vocês. Porque o que parece que faz 4 meses que ele está querendo o jeito dele e os caras não estão afim do jeito dele. Tem um choque de gestão aí? Eu acho que tem, os caras não querem. Não adianta eu chegar lá e falar assim, não, é o seguinte, você vai marcar pressão aqui, você vai correr aqui, você fecha aqui.
Não, professor, não é assim, não. Vamos jogar aqui intuitivamente. É que tem um momento que o Flamengo está jogando no contra-ataque, né? E com a qualidade técnica desse elenco, acho que é uma surpresa para quem acompanha os jogos e olha o que tem de possibilidade nesse time, ver um Flamengo contra-atacando, ver um Flamengo... E foi ficar lá atrás pelo Curitiba. Não estou falando que é uma final da Copa do Brasil que o São Paulo estava melhor no momento e empurrou, como o São Paulo já empurrou o Corinthians. Não, o Curitiba conseguiu jogar o Flamengo para trás. E foram vários contra-ataques, não foi um ou outro, não. Enfim, fica uma trocação que não favorece ao Flamengo. O Flamengo não precisa disso pela qualidade que ele tem. Aí eu acho que até o São Paulo tem razão quando fala, a gente, quando tiver a bola, tem que trabalhar melhor e tal. 62 de posse, olha lá. Não é para passar por isso. O primeiro tempo teve muito mais a bola, mas não conseguiu criar efetivamente chances claras ali, né? Acho que aproveitou pouco. 5-4, grandes chances foram 4-3, quer dizer... Você vê que o jogo, assim, mostra por que o torcedor do Curitiba está chateado com isso e com razão, eu acho. Ozinho, você tinha citado as alterações dele. Para você, essas alterações passam um pouco por isso que o Mauro está dizendo, porque eu fico com essa sensação de que ele quer dar uma cara a esse time que não é a cara que o time gostaria de ter, né? Você citou o Luiz Araújo, aí depois ele tenta consertar colocando... Aí, a gente tem todas as alterações e 1 minuto de cada uma, né? Que acaba ajudando, assim. Mas ali, né, a primeira alteração dele é 6 por meia dúzia, depois o Everton Ribeiro e o Vitor Hugo também, troca característica, mas é a mesma posição no campo. E aí é a parte mais sensível, quando ele tira o Gabriel para colocar o Luiz Araújo, e aí 10 minutos depois, 9 minutos depois, tira o Bruno Henrique, que tinha centralizado, para colocar o Pedro. Isso para você mostra um pouco disso que o Mauro está dizendo, da maneira de jogar? Assim, eu acho que assim, além de mudar um pouco o jeito do time, né, que se faz um primeiro tempo bom, você já tem treinado isso? É essa formatação que ele está treinando? Porque quando ele coloca o Luiz Araújo no lugar do Gabigol, ele fica sem... O Gabigol não é mais uma referência, nunca foi, né? O Gabigol sempre foi esse atacante de movimentação, ele até gosta disso, diz até que a diferença dele com o Pedro é clara nesse sentido, e por isso, não só por isso, né? Por tudo que o Gabigol construiu no Flamengo, ele é o titular da equipe. Mas assim, o Luiz Araújo é o ponta. E aí, nesse momento que ele faz essa mudança, muda esse sistema tático que ele joga com o Everton, com o Arrascaeta e o Bruno Henrique sendo os atacantes do time. É nítido, né? Porque estava o Everton Ribeiro, o Gerson, o Luiz Araújo aberto pela direita, né? Então é um Arrascaeta que infiltra na área quando o Bruno Henrique cai pela esquerda. É o Arrascaeta que se movimentou, o Bruno Henrique fica mais na área. E isso mexe no time. Você vê quem foi as ações. O Pascoal explicou muito bem. O Gerson se torna o meia do time, porque o Arrascaeta não está sendo meia. O Arrascaeta está sendo um segundo atacante. Tanto é que ele faz o gol de cabeça dentro da área. O Arrascaeta, se você perceber durante o jogo, ele está mais dentro da área do que o Gabigol. É verdade. Todos os lances de bola pelo lado do campo de cruzamento, o Arrascaeta está mais dentro da área do que o Gabigol, que é o atacante, para estar junto com o Bruno Henrique ali. O Gabigol, ele faz essa jogada e muito bem. Todo mundo sabe que vai acontecer, mas ninguém consegue marcar. Ele cai pela direita, puxa para a esquerdinha e procura a infiltração do Bruno Henrique. Mas isso o faz também tirar dali, de dentro da área, E quem está se transformando é a formatação que eu estou enxergando do Sampaoli. Eu prefiro o Arrascaeta vir atrás dos atacantes, ele dando esse passe final. E como um elemento surpresa, entrar na área. Então tudo isso passa pelo treinador, pelo que o Mauro Naves falou, pelas escolhas táticas dele e de alterações que confunde. Peraí, o jogador tem que entender. Também, acho que está na conta dos jogadores também. Chegou a hora dos jogadores também. Olha só, o cara quer que jogue assim, vamos tentar fazer. É um mau momento de alguns jogadores, mas muito pela confusão de arrumação de time do Sampaoli. Dias, Pascoal, quem vai ceder? O treinador nas suas ideias ou o elenco para se adaptar ao que ele pede? Eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Porque o Flamengo também já ficou quando foi naquela última parada da data FIFA, voltou para jogar contra o Bragantino. 9 ou 10 dias, voltou para jogar contra o Bragantino, foi uma tragédia. Uma tragédia. Aquela relação de substituições ali diz muito do que aconteceu no jogo. Aquilo, para mim, é a tradução do que aconteceu no jogo.
né? Traduz exatamente. Por que ele tirou o Pulgar? Porque o Pulgar perdeu força. E ele precisava do Thiago Maia no meio campo para recuperar força de marcação no meio campo. Que o time do Coritiba estava tomando conta do jogo. O Luiz Araújo, aí são coisas que eu acho que ele gosta muito do Luiz Araújo pela característica de trazer para dentro e bater de fora da área com o pé esquerdo. É uma característica que ele queria no Marinho e o Marinho não conseguia dar e o Luiz Araújo está entregando para ele. Eu acho que ele faz isso. Mas tirar o Gabriel, passar o Bruno Henrique para dentro e levar um jogador que estava arrebentando, estava jogando bem, na minha opinião, estava jogando bem, o Gerson, pro lado do campo. Aí você abre a perspectiva de abrir o meio campo para o adversário. Porque o Arrascaeta está jogando lá na frente. Entendeu? São coisas que é só meu modo de ver. Quando ele tira o Vitor Hugo, ele tira um cara que é multifuncional. O Vitor Hugo joga de segundo volante, terceiro volante, de ponta de lança. Ele faz todas essas funções durante o jogo, inclusive. Ele faz essa transição de posicionamento. Para botar o Everton Ribeiro, que para mim é titular do time do Flamengo. E estava bem no jogo. Oi? Desculpa, Zinho, não escutei. E o Vitor Hugo estava jogando bem. Estava jogando bem. Eu estou falando isso, estava jogando bem. Mas para mim, o Everton Ribeiro é titular do time do Flamengo. Na minha modesta opinião. Porque quando ele entra... mal. Hã? Diga assim. Entrou mal, ele falou. Não jogou bem, não entrou bem. Eu acho que eu também sou... Eu adoro o Everton Ribeiro, mas ele não entrou bem nesse jogo. Sim, mas no anterior, que ele também foi feita essa substituição, ele entrou e arrumou o time do Flamengo. Então, tudo isso, porque não é todo dia que o cara vai sair do banco e dar um resultado. Porque também tem o aquecimento, como é que ele está preparado, as coisas, são muitas variáveis para o cara entrar em campo. Agora, a gente questiona o time do Flamengo, não é porque o Flamengo ganhou uma partida e a gente está desdenhando a vitória do Flamengo, não é isso. Porque entendemos que o Flamengo pode jogar muito melhor do que está jogando. Esse é o fato. 21 dias agora para trabalhar, para chegar com um time inteirinho, para chegar à sequência, depois tem final de Copa do Brasil, tudo legal. Vamos ver como é que o time do Flamengo reage a isso, porque a última reação não foi boa. A memória não é boa. Contra o Bragantino, o time entrou não é comigo, aí resolve aí você, marca você, entendeu? Eu não estou afim de marcar, marca você, dá uma corridinha ali para mim, e aí o que aconteceu? Tomou a tamancada 4-0. Foi 4-0, se não me falha a memória? Foi. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. Tomou uma tamancada de 4-0. Aí vai jogar contra o reserva do São Paulo. Ninguém muito afim de marcar. O Lucas pega a bola. 7 jogadores posicionados. 7 do Flamengo. Não teve um valente para chegar. Pá, pum, sexta. É essa cobrança que a gente faz. O time pode mais. Pascoal? Pode mais. Diga, Zinho. Não, contra o Olímpia. O Olímpia hoje, se não me engano, é o 3 gols de cabeça contra o Olímpia. Paraguaio. Tomou 3 gols de cabeça. Um do capitão, do Ortiz, que é da minha altura. Nem subiu, nem pulou para cabecear. Na decisão, no jogo decisivo. Muito pouco. Muito pouco. Rapaz, vamos estar de olho nesse Flamengo, presidente. 21 dias aí pela frente para jogar contra o São Paulo. Só informação, presidente. Sim. A CBF vai sortear no começo da semana que vem os mandos de campo para saber onde é o jogo do dia 17, onde é o jogo do dia 24. Podia ter feito isso, normalmente faz 1, 2 dias, logo depois que terminava uma fase, fazia isso, dessa vez, enfim, mas deve ser segunda ou terça. Mas ainda tem tempo, né? Porque esses jogos são 17 e 24, é isso? 17 e 24, são 2 domingos. Então, até lá, temos uma relação do Flamengo aqui contra o Inter em casa, o clássico com o Botafogo, que é fora de casa, e recebe o Atlético Paranaense e Bahia. Então, sinceramente, dá tempo agora, com 2 jogos nesses 21 dias, só 2 e tal, só finais de semana. Claro que dá tempo dele fazer muita coisa lá e tal. E acho que ele vai tentar, mas primeiro tem que partir desse acordo. Vamos jogar do jeito que eu quero ou vamos jogar do jeito que vocês querem? Se é do jeito que vocês querem também, então vamos tentar aqui e ver qual é o melhor time para ser do jeito que vocês querem e ele também treinar durante tudo isso. Porque senão a preocupação que me parece, que eu vejo, que eu leio em redes sociais, enfim, blogs de torcedores do Flamengo, é o seguinte: ficando assim do jeito que está, vai chegar lá com uma preocupação, claro, o torcedor de que
que jogo será esse, independentemente de ser em casa ou fora, que o Flamengo estará lá no primeiro jogo? Que pode estar o Flamengo maravilhoso, mesmo que o São Paulo dê férias agora 20 dias e faça só esses 2 jogos, e de repente ser o Flamengo que jogou contra o Grêmio, e massacrar o São Paulo. E já mataram o primeiro... Mas pode matar a final no primeiro jogo ou já perder a final no primeiro jogo, porque se jogar do jeito que jogou alguns jogos e o São Paulo continuar nesse ritmo, aí é o contrário, aí o São Paulo é que é favorito. Então essa preocupação existe. Não sei se esses 20 dias vão resultar. A gente vai ter dois testes, né, para ver se resultaram em alguma coisa esses dias de treinamento. Principalmente os próximos 2, Internacional e Botafogo. E Botafogo, que é um clássico. É justamente o Botafogo no dia 2 de setembro, final de semana do dia 2 de setembro. E que é contra o líder. E aí, se você faz um grande jogo, é na casa do adversário, você ganha. Muda tudo. Aí já começa todo mundo dizendo, o Flamengo é o malvadão, é favorito. Porque assim é isso, cara. Futebol também é muito isso, né? É muito isso. Estaremos de olho. Você vai mandando mensagem, vai participando com a gente, vai me dizendo aí quem é que tem que ceder. O Sampaoli precisa entender que a maneira que ele está querendo que o time do Flamengo jogue não é a melhor, ou o time do Flamengo precisa dar uma acordada e saber que tem uma decisão pela frente. A gente vai voltar a falar desse assunto, mas agora eu quero... É isso daí, nação. Então tá aí as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. A próxima partida do Flamengo é contra o Internacional. O Mengão precisa recuperar o bom futebol para poder, então, fazer uma boa final de Copa do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Não se esqueça de botar também nos comentários, escrever nos comentários a sua análise referente ao debate de hoje, tá certo? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.